Peraldo não deixa claro, desculpa que às vezes eu ponho Peraldos ou Peraldo, né? Isso aqui passou batido. Então, Peraldo não deixa claro se ele quer dizer o maior pecado entre os pecados de luxúria ou o maior pecado simplesmente. Alguns de seus argumentos vão para a segunda conclusão. Seus textos de prova são aqueles que já vimos em vários outros autores, aqui reunidos e sistematizados. Então, o que ele vai fazer é pegar os autores anteriores e sistematizar, pelo menos, para justificar por que esse pecado é tão grave. Primeiro, ele identifica o pecador contra a natureza com o sodomita. Em seguida, ele encontra o sodomita em qualquer menção ambígua de crime hediondo. Peraldo enfatiza duas consequências do pecado de Sodoma. A primeira é um duplo silêncio. Esse pecado de Sodoma é uma abominação. Não se deve falar sobre isso. Novamente, Peraldo invoca aqui a etimologia tradicional. A sodomia torna o seu pecador mudo diante de Deus no julgamento final. Então, veja, é uma etimologia tradicional, não é etimologia da palavra Sodoma, mas é a tradição da teologia cristã que determinou essa etimologia, ok? Que Sodoma significa mudo, de não falar, tá? Então, eles não podem tentar se desculpar por ignorância, uma vez que a própria natureza ensinou a lei que eles transgridem aos animais brutos. Os animais sem voz não fazem o que os sodomitas fazem, portanto, as vozes dos sodomitas são retiradas. A segunda consequência que Peraldo enfatiza é a destruição da natureza humana. Ao escolher se transformar em uma mulher, o sodomita demonstra completa desconsideração pela natureza que Deus lhe deu. Essa é a natureza pela qual o filho encarnou e sofreu. Essa é a defesa que Peraldo faz. A sodomia não apenas nega a intenção criativa de Deus, ela nega o amor de Deus expresso na encarnação. Então, Peraldo não oferece nenhuma inovação surpreendente de classificação ou condenação. Ele não tem intenção de inovar. E veja que, novamente, nós não podemos identificar o que nós consideramos homossexualidade com o que esses teólogos consideram sodomia, porque abrange muitas outras coisas. Tá? O objetivo da Suma é reunir as tradições da escrita confessional a fim de fornecer um exaustivo e sistemático trabalho sobre vida moral. Parece que ele faz exatamente isso com relação aos textos anteriores sobre sodomia, mas o leitor deve se perguntar depois de algum tempo se Peraldo foi tão completo quanto prometeu. O que foi omitido da Suma não são apenas as análises problemáticas das causas da sodomia, mas também o problema da sodomia clerical. Ele não menciona a sodomia no contexto das lideranças religiosas.